E aí, vamos estudar a lição? Ei, o ponto de partida é o capítulo 11 do livro de Daniel e os primeiros 4 versos. Nesses primeiros 4 versos, você identifica o ponto de partida da revelação existente no capítulo 11. O anjo Gabriel está falando com o profeta Daniel e ele acaba de revelar que 3 reis ainda se levantariam na Pérsia e o 4º rei seria o mais rico de todos eles. Quando você olha para a história, você percebe que o profeta Daniel recebeu a revelação do anjo Gabriel exatamente do jeito que posteriormente aconteceu. Veja o vislumbre. 3 reis se levantariam e o 4º rei seria mais forte que todos eles. Se você olha para a lição, você percebe a informação histórica de que estamos falando de Ciro. Depois de Ciro veio Cambises II, depois de Cambises veio o falso Esmerdes, depois veio o 3º rei, que era Dario I, e depois o 4º rei mais forte, mais rico que todos eles, que foi exatamente o rei Assuero, que também é conhecido como Xerxes, que na verdade é o próprio rei Assuero, que você conhece a história da rainha Esté e tudo mais, uma revelação muito precisa dada pelo anjo. Na sequência do capítulo 11, quando nós chegamos no versículo 3, é dito acerca de um outro rei superpoderoso que apareceu, fácil identificar graças à revelação dos capítulos anteriores que nós estudamos. Na sequência, este é o reino da Grécia que se levanta para abater o reino da Medo-Pérsia. Diante disso, a figura central, que equivale ao chifre do bode, que nada mais, nada menos é que o próprio Alexandre o Grande. E você percebe que quando Alexandre o Grande morre precocemente, e ele morre, e então surge 4 outros generais no lugar dele, e assim o Império Grego ele é dividido em 4 partes, conforme essa folhinha que você está vendo aqui. Essa folhinha te revela os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Nesta divisão, após a morte de Alexandre, Seleuco ficou com a Síria e a Mesopotâmia. Ptolomeu ficou tomando conta do Egito. E o Licímaco ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor. Você observa o Cassandro dominando a Grécia e a Macedônia. Assim, o Império Grego foi dividido após a morte de Alexandre o Grande. E o que nós vamos ver agora? Que Seleuco e Ptolomeu começam a se tornar o foco da revelação do capítulo 11, respectivamente, como o reino do sul, como o reino do norte e como o reino do sul. Seleuco com o reino do norte, Ptolomeu com o reino do sul. E diante disso, nós vamos ver a disputa desses 2 reis a partir do capítulo 11 e a revelação da história vai avançando até chegarmos no tempo do fim. O que isso revela? Que Deus conhece toda a história, que Deus está no controle de tudo. E se Deus conhece toda a história, uma vez que está no controle de tudo, tudo ocorre segundo a vontade dele, você acha que Deus não teria condições de estar no controle da sua vida? Você acha que Deus não teria condições de direcionar os seus passos de forma segura em direção à vida eterna? Claro que sim. Deus com certeza possui essa capacidade. Portanto, entregue-se 100% nas mãos dele, em nome de Jesus, e deixa ele conduzir seus passos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque tu conheces todas as coisas, a história humana, a natureza humana, e por isso, com confiança, nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.